Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, faltam 5 minutos para as 2 horas da tarde. Antes de eu chamar a próxima entrevistada, eu tenho um recado da Dom Barbearia para você. A Dom é uma das empresas que mais inovam no mercado acreano. Em parceria com a Baiu Cosméticos, a Dom traz vários produtos para o cuidado masculino. São produtos com extrema qualidade. Tem óleo para barba, pomada com efeito seco, pomada com efeito molhado e shampoo 4 em 1 para cabelo, barba, para o corpo e também para barbear. E ainda conta, com atendimento exclusivo dos principais barbeiros da cidade. Agende o seu horário pelo telefone 2102-4962. A Dom Barbearia fica na rua Rio de Janeiro, número 230, na sala 4. Antes de eu chamar o próximo entrevistado, vou olhar para essa câmera, isso. Eu tenho que explicar o seguinte, Rio Branco tem câmaras temáticas que discutem vários assuntos relacionados à nossa cultura, tudo isso coordenado pela Fundação de Cultura Garibaldi Brasil. Uma dessas câmaras é a Câmara Temática das Culturas Ayahuasqueiras. É isso mesmo. A próxima entrevistada, a quem eu chamo, Onides, por favor, Onides Queiroz, pode entrar. Onides, seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista, por favor, fique à vontade. A Onides, ela é integrante dessa Câmara Temática das Culturas Ayahuasqueiras, aqui de Rio Branco, e está coordenando um evento que acontece hoje, não é isso, Onides? Acontece Sim. Hoje, às 7 horas da noite, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil. Ok. Esse evento, ele celebra o Dia Estadual da Cultura Ayahuasqueira, correto? Correto. Eu queria que você, Onides, fizesse uma reflexão breve da importância desse tipo de iniciativa. Por que um encontro desse é necessário? O que ele quer reforçar? O que ele quer dizer? Sim, esse encontro ele está sendo coordenado não apenas por mim, mas por diversos conselheiros da Câmara Temática da Ayahuasca. E, na verdade, esse dia foi instituído como Dia Estadual da Cultura Ayahuasqueira no ano passado. E desde então a gente vem programando uma celebração especial para esse dia, porque ele diz muito respeito à cultura do Acre, né, ao fazer cultural e ao fazer espiritual de muitos povos do Acre, povos indígenas, povos urbanos. E isso tem uma relevância muito importante para a nossa história, para a nossa identidade e para o nosso entendimento de nós mesmos como povo e como indivíduos. Agora, eu entendo a ideia da nossa identidade estar vinculada à cultura ayahuasqueira. Mas eu sou eu, como diz o Matuto, eu sou eu e o boi não lambe. Mas isso não é consenso. E me parece, eu tenho percebido uma certa intolerância em vários segmentos da nossa sociedade, muito ligadas às culturas, às igrejas neopentecostais. Algumas pessoas têm alguma tradução literal de textos extremamente complexos, e isso acaba alimentando a intolerância. De forma que vocês na Câmara Temática têm debatido isso? Afinal de contas, quem participa, quem vive a cultura ayahuasqueira, se sente vítima ou não? A gente procura, a gente identifica, né, isso, mas não é apenas em relação às culturas ayahuasqueiras, aos ayahuasqueiros. O preconceito no mundo, como o próprio Einstein disse, é mais difícil desmontar um preconceito do que o átomo, não é? Então, a gente convive com isso. E a gente sabe que isso é natural do ser humano, né? O ser humano, ele discrimina o que ele não conhece. Então, por isso a gente procura trazer os princípios que a gente aprende nos nossos trabalhos espirituais, a gente procura aplicar no nosso dia a dia, mostrando que nós somos pessoas responsáveis, que nós fazemos uso responsável da ayahuasca, porque isso é muito importante, que nós procedemos como cidadãos corretos, que nós temos boas relações familiares, que nós temos comunidades equilibradas, enfim, que nós temos uma vida normal e saudável. Então a gente acredita que o nosso comportamento como seres humanos e como cidadãos é o melhor cartão de visita. E as pessoas muitas vezes se aproximam, pessoas que anteriormente
tinham preconceito e até revelam, olha, eu tinha uma certa desconfiança e tal, mas eu estou vendo, poxa, vocês são pessoas legais, vocês são pessoas corretas, e à medida que vai se aproximando, vai conhecendo a gente, e vai conhecendo essas comunidades bem organizadas, vai percebendo que aquilo realmente não passava de um preconceito, de uma visão distorcida de uma realidade que é completamente diferente, de uma realidade que tem por princípios amor, justiça, entendimento, paz. Né? Isso é muito importante para todos nós. Você frisou 2 ou 3 vezes a respeito de comunidades bem organizadas. Claro que isso sugere que há comunidades que fazem uso da ayahuasca que não são organizadas, ou que não têm um trabalho tão sério quanto outras determinadas comunidades. Como é que lida com isso? Eventualmente as pessoas trazem relatos de outras situações, né? Então a gente procura, o que é principal para nós é manter o nosso trabalho sempre com muita retidão, com muita responsabilidade, fazer sempre o melhor que nós podemos dentro das orientações dos mestres fundadores das doutrinas ayahuasqueiras, né? Para você explicar para a gente assim, de forma breve, quem são os mestres fundadores da cultura ayahuasqueira? Sim, eu vou colocar numa ordem cronológica, né? Não numa ordem de importância. Cronologicamente, Raimundo Irineu Serra, um maranhense que veio para o Acre no início do século passado, ele foi o fundador da doutrina do Daime, né? Na década de 30. Mais tarde, veio Daniel Pereira de Matos, que por meio de mestre Irineu, fundou a Casa de Jesus, Fonte de Luz, que deu origem mais tarde às barquinhas, né? E, ao mesmo tempo, anos depois, em Rondônia, Porto Velho, nascia a União do Vegetal, a UDV, né? Pelo mestre José Gabriel da Costa. Esses são os 3 mestres fundadores. Mais tarde, também, na década de 60, já viria Sebastião Mota, que fundaria ainda uma outra linhagem ayahuasqueira. E essas, talvez hoje são as principais linhagens ayahuasqueiras cristãs, né? Porque aí tem as linhagens indígenas que não são cristãs, aí é outra organização espiritual, outro entendimento. Quem está de fora, eu vou fazer uma comparação, que nosso tempo já está acabando. Vou fazer uma comparação. Existe o cristianismo como uma coluna vertebral, e aqui você tem o catolicismo, você tem o protestantismo, neopentecostais, etc. Vão ramificações. Eu vou comparar com as culturas ayahuasqueiras. Você tem a ayahuasca, ou daime. E aqui você tem várias linhagens, como você colocou. Sim. Às vezes, a impressão de quem está de fora é de que uma linhagem não dialoga com outra. É uma impressão falsa? Nós temos procurado diálogo. A princípio, a Câmara Temática da Ayahuasca não tinha muito diálogo com os indígenas, por exemplo. A gente tem procurado se aproximar porque a gente entende que nós temos pautas comuns. Então, é interessante a gente se aproximar. E até um princípio espiritual, a amizade, a tolerância, o respeito. Isso é interessante. Eu acho que para todos nós é bom, isso nos edifica e tem tudo a ver com os nossos preceitos espirituais. Onides, nosso tempo infelizmente acabou. Eu queria só reforçar, hoje acontece no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil. Exato. Às 7 horas da noite. Sim. Qual é o evento? O evento em comemoração, né, a primeira vez que nós vamos celebrar o Dia Estadual da Cultura Ayahuasqueira, no Acre. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu também. Espero que o evento mande um abraço para Toninho Alves, para a madrinha. Espero que as coisas deem muito certo lá. E eu, em nome de todos os conselheiros da Câmara Temática e das nossas comunidades, agradeço o espaço para que a gente possa divulgar a nossa cultura e esse evento. Obrigado mais uma vez. Bom, nós voltamos logo após o intervalo, falando a respeito de economia num aspecto muito, muito especial.